isso que você falou das sincronicidades, né? É interessante que às vezes eu paro para refletir e penso assim, cara, quantas vezes alguém me indicou um livro e eu não queria ler o livro, mas no dia em que eu li o livro fez muito sentido. Parece que assim, destravou várias coisas que até então tava tipo assim, sem eu enxergar uma alternativa. Tem pessoas que eu encontrei diversas vezes e nunca até então eu tinha me permitido talvez relacionar. Num dado momento, permiti me abrir para essa pessoa e talvez foi uma das grandes amizades que eu fiz, né? É um curso que muitas vezes alguém te indica sequencialmente e você fala, não quero fazer, e num dado momento quando você faz, aquilo começa, né? Então eu sinto muito isso, Iba, que o universo ele está o tempo inteiro mandando esses pequenos sinais pra gente, né? O que acontece? Aí é o que a Thaís colocou, gente correndo atrás, fazendo esforço, caminhando 1 quilômetro. E você parece que soltou o barco e você já foi 10 quilômetros. Mas o que é isso? E mesmo que tenha andado só 100 metros, não faz diferença. Você tá feliz? É isso aí. Ok. E ouvir, ou ver, ou sentir os sinais, ele requer um convite, que é o de não estar muito colapsado na mente. Porque a mente, ela é o tempo todo rotuladora, né? Ela está o tempo todo dizendo coisas sobre as circunstâncias, né? Dizendo coisas sobre pessoas, exigindo coisas sobre a gente mesmo, rotulando pessoas, né? Fazendo com que existam expectativas de que as pessoas devem atender os meus desejos. Nesse nível da mente a gente não vê o sinal. Não vê. É como se fosse uma cegueira completa, né? Mas quando começa a ter um pouco mais de silêncio, centramento, sentir mais a verdade do agora, aqui aflora a sensibilidade para ver. Ver aquilo que os olhos físicos não veem. Sim. Aí a gente vê a pessoa certa, dizendo a coisa certa, né? As sincronicidades aparecem a partir de, sei lá, dizeres, situações interessantes, convites que surgem, que se a gente está colapsado na mente, a gente diz, não quero, não tô, é um saco. Entra no nível muito da lamúria, né? Não tem tempo. Não tem tempo. E isso é a sociedade, né, domesticada na velocidade do tempo que a gente enxerga aí. Né? Então, é possível ficar mais leve, mais atento, mais lúcido. Não, e é bacana que a gente faz até uma analogia com a infância, né? Quando a gente fica mais leve e tudo começa a fluir, inicialmente eu pensei, gente, é tanta coincidência. Na verdade, a gente parou, acho que começou a voltar a ser um pouco criança, sabe? Não botar a mente mandando em tudo. Sem dúvida. Porque a criança não tem tantos julgamentos, né? Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai... Justamente, a virtude da criança, e a analogia essa, é a pureza. A pureza do não julgar, a pureza do não sentenciar, do não exigir. A criança está no flow, ela já está naturalmente no fluxo. Esse negócio que você falou de criança, Thaís, me lembra de uma outra analogia que eu li num livro, acho que do Osho, Coragem de Ser Quem É, e que ele fala que é assim, nós nascemos todos crianças. Então tudo na vida é bonito, tudo na vida é maravilhoso, a gente não se importa com as diferenças, né? Uma criança não vê a outra criança como alta, baixa, gorda, magra, ela vê outra criança. E no final do dia ela só quer brincar. Depois a gente fica mais velho e a gente se torna um camelo. E o camelo parece que a carregar a bagagem de todo mundo, né? E ele aceita o que todo mundo diz que ele tem que fazer. Para, anda, carrega mais peso, carrega menos peso. Quem dita a sua vida são os outros. Num dado momento da vida você se torna um leão. E como leão você não aceita que ninguém te fale nada. Você é que manda em tudo. Só que às vezes você acaba também dando algumas patadas, algumas rugidas. E às vezes você destroça algumas coisas que não tinham necessidade. Mas que no fundo, a grande etapa da nossa evolução é voltar a ser criança. Talvez não com a ingenuidade que a gente tinha daquela criança, por perceber agora que o mundo é diferente. E tem muitas coisas tentando torná-lo leão ou tentando torná-lo camelo. Mas que é importante viver essa vida com uma criança, mas agora com essa bagagem dessa experiência, né? E o mais interessante nisso tudo é que não é necessário passar por todas essas etapas para a pureza se revelar. Não. É só reconhecer que agora ela já está presente. Isso é o mais incrível, né? E como é que foi para vocês assim,
aquela coisa que eu vejo muito acontecer nas pessoas e sempre aconteceu muito comigo, o senso da autocobrança. A autocobrança constante. Como é que isso está hoje na vida de vocês e como é que foi? Como é que se sentem essa questão da autocobrança que é muito forte, muito preso assim em muitas pessoas, né? Então, eu tenho uma experiência bem bacana com isso, porque assim, eu sempre fui muito dedicada à cirurgia e sempre me cobrei muito em resultado. O paciente ficar bem, estar sob controle de tudo, ir a todos os congressos, tentar estar sempre atualizada. Alta performance, né? Competência, né? Isso, e eu tive a oportunidade de operar 2 gêmeas idênticas e eu fiz praticamente a mesma cirurgia, não teve intercorrência em nada. Uma ficou muito bem e a outra não ficou muito bem. Isso foi em 2016, mais ou menos, foi a época que eu pensei, falei, gente, eu não tenho controle de tudo. Tipo, uma ficou extremamente grata e feliz e a outra quase me gerou problemas e eu tinha feito a mesma cirurgia. Aí eu falei, peraí, que ser humano tá por dentro daquela pessoa que quer mudar um queixo, que quer mudar uma face, entendeu? Não adianta só ser uma boa técnica, mas fazer uma cirurgia maravilhosa, é aquilo que aquela pessoa está procurando. E eu comecei a ver que mesmo a patologia, em pessoas diferentes, tem que tratar o ser humano, entendeu? Então, assim, isso mudou muito a minha rotina, inclusive, assim, da quantidade de exames, de remédios, e muitas vezes doutora, hoje você não passou nada, você fez terapia comigo, eu senti vontade de fazer isso, entendeu? Então, é gostoso, porque você começa a ver que não tem muita regra, né? Aí essa autocobrança diminui, né? Diminui, porque por um momento você pensa que a culpa é sempre sua, aonde você falhou, né? E às vezes pode ser um ser humano que você está lidando. Você tira uma venda. Isso, e às vezes a autocobrança é por resultado, mas às vezes a autocobrança é por adequação em relação a amigos, a sociedade, né? As amizades, no sentido de se adequar à família, que gostaria que a gente fosse de um determinado jeito, aí tem uma cobrança externa, uma cobrança interna, e isso tudo vira um tipo de peso, né? Como nesse teu exemplo, ali tinha o teu melhor acontecendo, né? É como se fosse uma entrega, é o melhor acontecendo. A consequência não pode ser... Você tirar a culpa, né? Isso aí, perfeito. Riba, sendo muito sincero, acho que são 2 movimentos muito parecidos, mas completamente diferentes. Antes, a minha autocobrança ela era muito voltada para resultado, para mudar os outros, para fazer as coisas do meu jeito, né? Em todos os ambientes? Todos os ambientes. Família também? Também. Depois, quando eu passo por eu venho passando por esse processo do despertar, as coisas aliviaram, sutileza, naturalmente as coisas começaram a se desenrolar de uma forma que eu diria que talvez mais sutil, mais serena, né? Não vou dizer nem melhor nem pior, porque tudo acontece como tem que acontecer, mas agora eu às vezes ainda vivo uma autocobrança, mas agora já não mais com relação a isso, mas no sentido de que uma vez que a gente desperta ou começa a despertar, é como se você estivesse entrando num parque de diversões e sozinho não dá para você curtir o parque de diversões. Então, por outro lado, às vezes a minha autocobrança, e algo que eu ainda tenho algum duelo, quase constantemente é um novo duelo que eu enfrento, é a sensação da autocobrança em relação a compartilhar isso, né? Na sensação de que, cara, eu preciso agora gerar impacto, nem tanto o resultado financeiro, mas o impacto. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, eu preciso passar isso adiante. E muito na sensação de que achar que eu perdi, entre aspas, né? Perdi muito tempo da minha vida com coisas que até então não fazem hoje tanto sentido. E a vontade de que outras pessoas não percam esse tempo. Quase que assim, seja mais perto do que eu, sabe? Essa é uma autocobrança talvez injustificada, porque no final do dia cada um tem que passar pela sua trajetória, né? E deixa eu te perguntar assim, quando você usa essa palavra autocobrança em relação a multiplicar ou levar isso para outras pessoas, isso gera peso ou gera empolgação? É uma baita dualidade.
me gera empolgação Uhum. de levar isso para outras pessoas, porque eu entendo que é algo que faz bem. Uhum. É uma sensação de que me trouxe muita tranquilidade, me deu uma nova vida. Mas ao mesmo tempo gera uma certa ansiedade, porque de qualquer maneira, quando você começa a fazer isso, você começa a ter esse feedback, esse retorno do externo. Uhum. E às vezes o externo ele não está pronto para ouvir algumas coisas, ou ele também não quer ouvir algumas coisas. E no final do dia a gente tem que fazer paz sabendo que a gente só é responsável pelas nossas ações, não pelo que os outros vão pensar daquilo, principalmente se a gente faz de forma genuína. Mas ainda assim é uma baita pressão quando você recebe às vezes é como se vem uma onda e te dá um capote, né? Você ainda sabe que você quer surfar a onda, mas... É muito legal você falar isso, porque às vezes eu vejo pessoas fazendo comentário nos vídeos, né, ou até mesmo em alguma postagem, como se a gente estivesse pintando uma vida sublime, sem desafios, sem rolos, sem dor de dente, sem dor de barriga, sem problema e zen. Não é nada disso. Não. Pelo contrário, isso continua, é ou não é? Sim. Isso continua. Não muda o aspecto assim, nossa, agora eu estou em êxtase, no sentido de agora eu estou vivendo o nirvana. Não é isso, né? A gente está falando de ver, enxergar, né, diferente. Porque quando você fala assim, a autocobrança, em geral, ela está alicerçada num programa medo.